aula, hoje dia 16 de dezembro, tá? Nós chegamos especificamente aqui na nossa aula de número 4, em que vamos conversar sobre Nízia Floresta. O título aí que eu dei é um título parecido com o artigo da Constância Lima Duarte, que é uma grande estudiosa de Nízia Floresta, revisando o indianismo brasileiro, e o texto da Constância, né, o artigo que ela publicou na revista do Centro de Estudos Portugueses, é Revendo o Indianismo Brasileiro, a Lágrima de um Caeté, de Nízia Floresta. Como de praxe, né, o vosso professor, que tem toque aqui com, né, os PDFs, em articulação dos PDFs, tudo direitinho, para vocês conseguirem acompanhar aí pela telinha, fez um PDFzinho aqui com algumas informações e a gente vai seguir, tá? Aqui eu coloco para vocês, né, a referência bibliográfica. E aí, especificamente, nós vamos começar o nosso papo aqui falando, né, sobre a Nízia, quem foi essa pessoa, né, quem foi essa mulher que, de certo modo, teve aí, né, a sua obra, a sua existência apagada da historiografia literária brasileira. Uma questão, né, a pontuar é que Nízia Floresta é um pseudônimo, na verdade, né, da Dionísia Gonçalves Pinto, que viveu entre 1810 e 1885, tá? Então, é esse pseudônimo pelo qual a gente conhece, né, essa escritora, ele foi bastante usado em várias publicações de suas obras, mas ela adotou outros pseudônimos para poder publicar. Então, Nízia Floresta Brasileira Augusta é um pseudônimo composto por vários afetos, né, dessa escritora. O Nízia, né, vem de Dionísia, era o nome carinhoso pelo qual a mãe dela, né, a chamava. O Floresta, né, vindo do nome de um dos bairros em que ela residiu, né, na sua infância. O Brasileira, por causa do Brasil, né, e a gente tem na história de vida de Nízia Floresta um grande afeto, né, pelo seu país. Então, ela vai estar sempre, mesmo quando ela está, né, morando no exterior, problematizando as questões, né, da população brasileira. E o Augusta vem do seu marido, que faleceu precocemente, né, que era o Augusto, pai de seus 2 filhos, e que ela, né, tinha um carinho enorme por ele, acaba juntando esses 4 nomes e criando esse pseudônimo em que ela vai publicar diversas das suas obras. Ela foi poetisa, indianista, né, romântica, abolicionista nas suas obras, né? Nós temos várias menções dela a respeito da questão abolicionista no Brasil, como que as coisas estavam acontecendo por aqui naquela época. Feminista, uma das primeiras ativistas feministas, né, brasileiras daquele período, publicou várias obras em que ela está problematizando, né, não só o direito das mulheres, mas também, né, o comportamento dos homens em relação a essa questão de um direito que é negado a essas mulheres. Ela também foi republicana e ensaísta, publicou vários ensaios, ela tem uma produção bem profícua, assim, e a maioria da produção de Nízia Floresta foi feita fora do país. Então, por isso, né, nós não temos acesso a muitas dessas obras. Ela é natural de Papari, Rio Grande do Norte, mas hoje lá se chama Nízia Floresta, né, esse lugar onde ela nasceu. Eu não sei se é o Magno que mora no Nordeste, onde você mora mesmo, Magno? Eu moro em BH, mas eu sou de Natal. Ah, você é de Aí, Natal. Nízia Floresta é uma cidade que fica do ladinho de Natal. E você conhecia a história de Nízia Floresta, né, a Isso, produção? ela é bem famosa, assim, no estado. Assim, não conheço com detalhes, mas todo mundo que mora lá ouve falar, sabe? Então, é comum a gente saber quem foi, que ela foi educadora e escritora. O pessoal do Rio Grande do Norte tem uma grande admiração, né,
por Nízia Floresta, e assim, a obra dela, na verdade, vem sendo estudada com mais, né, afinco agora, né, mais recentemente, né, com os estudos também da Constância Lima Duarte, então temos bastante coisa aí sendo levantado de material sobre ela. Mas aí a gente vai, né, durante a aula, e se você for, né, de repente, sabendo de mais coisas a respeito da vida de Nise, você pode abrir o microfone, pode compartilhar com a gente, tá ok? Então, a Nise, ela, né, nasce no Brasil, vive no Brasil durante algum tempo, nasceu em Papari, mas depois foi para Porto Alegre, Rio de Janeiro. Ali no Rio ela dirigiu um colégio feminino, se não me engano, ali durante 17 anos. Né? E nesse colégio ela adotava uma didática, né, que não vinculava os estudos das meninas ali a questões domésticas, mas também elas aprendiam línguas, aprendiam filosofia, né, história. Então ela era uma educadora que tinha, na verdade, um comprometimento com a formação das meninas do seu tempo. Né? Como ela também quis se tornar independente intelectualmente, ela quis isso, né, para as suas, né, pupilas ali na época. Ela viajou por vários países, Paris, Roma, Florença, né, e Rouen, onde ela vai falecer. Ela falece, ela já está morando ali. Então, ela, né, passa pouco tempo no Brasil, de fato. Sobre a questão da vida e da obra de Nízia, a gente tem uma questão interessante que é esse padrão, né, em que ela vai romper com o comportamento vigente esperado pelas mulheres do seu tempo. Então, em razão disso, né, ela é duramente criticada, mas, como diz o pessoal, ela segue o baile. Né? Ela continua, né, produzindo o seu material intelectual, as suas discussões acerca, né, do ativismo feminino, dos direitos das mulheres. Então, ela está bem comprometida com a causa. Essa crítica não vai parar, Nízia, o que é de fato interessante, né? Porque faz com que hoje a gente consiga ter acesso a tudo isso que ela produziu. Então, toda a sua produção intelectual está voltada, né, a falar sobre os direitos das mulheres e educação feminina. Logicamente, ela vai, né, tocar em alguns outros pontos, tangenciar alguns outros assuntos, como a questão, né, da mulher indígena, a vivência da mulher indígena ali naquele tempo, e também a questão abolicionista, mas ela não vai, né, adentrar tanto a essas questões como a questão do direito das mulheres. Produziu aí romances, contos, poemas, ensaios, né, e os temas recorrentes essa questão da conscientização de uma mentalidade que é atrasada em relação aos direitos das mulheres, né? E o modo como os homens se comportam diante dessa ideia, né? Dessa mentalidade atrasada. Geralmente essas obras de Nízia, elas mantêm um diálogo entre si. Então, uma obra que ela produz em um determinado tempo, depois ela retoma e ela articula, né, essa discussão de um outro modo, problematizando por um outro lado a mesma questão. Então, todas essas obras estão entrelaçadas, o que quer dizer que Nízia estava construindo então, ali um material muito robusto naquela época sobre a emancipação feminina, tá, pessoal? Então, a importância dessa escritura para a época. De fato, né, a gente tem esse pioneirismo de Nízia, né, tão importante que ela é uma das primeiras escritoras que se tem notícia, né, no país a publicar um livro, né, que é um livro de instrução e direito das mulheres. Então, é um livro que ele vai sair em até 3 edições no século XIX. Então, se a gente pensar que no século XIX, né, a maioria das mulheres elas estavam ali, o tipo de vida que elas poderiam ter, né, dentro do âmbito social estava
privado ao ambiente doméstico, né, elas não tinham essa saída, a questão das publicações, né, o diálogo com o universo intelectual, nós temos Nise aí, né, bem à frente do seu tempo. Nossa primeira obra que ela publicou, que é Direitos das Mulheres, Injustiça dos Homens, de 1832, teve 3 edições, tá, no século XIX, e aqui ela está problematizando não só essa questão do direito das mulheres em acessar os estudos, né, assim como os homens também podiam naquela época, as instruções, mas também o modo como os homens, de certo modo, cercavam essa possibilidade. Essa obra tem uma questão interessante, é que na capa, Nisia menciona que é uma tradução livre de um outro livro, né, que é o livro, né, traduzindo aqui, Uma Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, de 1792, da Mary Wollstonecraft, que foi a mãe da Mary Shelley, né, que publicou o Frankenstein. Ela era, né, uma grande estudiosa, filósofa, né, dos direitos das mulheres, uma inglesa, e aí ela publicou esse livro, né, enfim, que ela reivindicava a questão dos direitos das mulheres, na época, né, casada com o William Godwin. A Nise Floresta, então, vai escrever esse livro em 1832, obviamente, né, lendo o Wollstonecraft, e ela vai dizer que é uma tradução livre. Então, muitas pessoas divulgaram essa obra de Nise Floresta como sendo tradução desse livro, que, de fato, a Constância Lima Duarte diz que não é uma tradução. Ela leu essa obra, né, e, a partir da realidade da mulher brasileira, ela escreveu uma outra obra sobre os direitos das mulheres no âmbito universal, que contemplava o universo das mulheres que viviam aqui no Brasil, em sua época. Tá? Mas, né, a crítica acabou interpretando como uma tradução ipsis literis dessa obra. Então, a gente tem essa curiosidade a respeito desse livro, né, que foi muito importante e que acabou sendo muito utilizado aí no diálogo, no debate das escritoras que vieram, né, depois de Nise no contexto e no cenário brasileiro. A próxima obra, né, que é interessante a gente conversar sobre é o Opúsculo Humanitário, que é uma obra importante também de Nise Floresta, uma das, né, mais conhecidas obras que ela produziu, foi produzida em 1853, e aqui também, né, novamente, a ideia da defesa da educação das mulheres, esse comprometimento que Nise tinha, e a denúncia da opressão patriarcal, ou seja, não basta somente, né, problematizar o motivo de as mulheres não terem, né, de fato, o direito a se instruírem, não só a partir desse lugar comum a qual eram, né, destinadas ali no século XIX, mas problematizar, né, por que elas não conseguem acessar essa instrução. E ela começa a problematizar a questão da opressão patriarcal, que é, na verdade, fruto do estilo de colonização que tivemos, né? Da colonização portuguesa e dos moldes, enfim, de vida dos portugueses. Aqui nessa obra, nós temos uma questão interessante também, é que ela vai começar a tangenciar a temática da escravidão. Né? Então, em vários pontos, ela vai tocar aqui nessa ideia, ela fala muito na ideia despótica, ou seja, um tipo de sistema opressor em que, né, unicamente uma pessoa, né, tem o poder e a partir desse poder ela vai, né, tiranicamente comandar, né, as outras pessoas, por assim dizer. Aqui nós temos também, né, a Nise problematizando a questão da mulher indígena, algo que vai aparecer também, né, no poema dela, aqui, A Lágrima de um Caeté, tá? Posteriormente. E a tese, na verdade, do opúsculo humanitário é a ideia da instrução aliada à educação moral.
o que faria com que, por exemplo, as mulheres, né, daquele tempo não fossem somente boas esposas, né, boas mulheres, mas também fossem boas mães. A ideia, né, que Nízia defende aqui é que naquele tempo as mulheres, elas, né, na verdade, elas estavam destinadas, né, a servir os seus esposos, a criar, a ficar no ambiente doméstico. E até mesmo o cuidado dos filhos é destinado às amas de leite, às criadas. Elas necessariamente não estavam tão envolvidas assim com os seus filhos, né, com essa questão do ambiente familiar. O modo como tudo isso fazia parte também, né, de uma espécie de autoconhecimento, né, se autoconhecer, saber das suas questões, né, o que seria de fato melhor para a criação dos seus filhos. E uma das questões que a Anísia vai defender nessa obra é essa relação, né, de a mulher começar a tomar as rédeas de sua vida nos pequenos detalhes, né, já no início, né, aqui no ambiente, né, doméstico mesmo, no ambiente privado, no qual ela estava cerceada. E aí, essa questão de Anísia ser essa voz, né, que vai destoar da maioria das mulheres, né, que estavam circulando ali naquele momento, que nós estamos falando no contexto brasileiro, segundo reinado. E aí, Nízia tinha uma articulação de fato bem diferenciada, né, até mesmo de outros intelectuais daquele tempo, que, né, era um número bem minguado, né, a gente pode assim dizer, mas ela tinha uma saída assim pontual para esse ambiente. No livro do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, o Gilberto Freire que estudou muito, né, a questão colonial brasileira, tem uma parte em que ele vai citar, né, essa articulação de Nízia com esse ambiente aí, intelectual brasileiro. Ele vai dizer o seguinte: Nízia Floresta surgiu, repita-se, como uma exceção escandalosa, verdadeira machona entre as sinhazinhas dengosas do meado do século XIX, no meio dos homens, a dominarem sozinhos todas as atividades extradomésticas, as próprias baronesas e viscondesas, mal sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando apenas livros devotos e novelas que eram quase histórias do Trancoso, causa pasmo ver uma figura como a de Nízia. Então, é interessante essa descrição do Gilberto Freire, porque aqui a gente entra em contato com essa possibilidade de instrução da mulher naquele período. Né? Era muito limitada, muito reduzida. A rezas, né? Histórias de santos, a produção também, né? Também se dava nessa pequena área, né? Era muito limitado. As atividades extradomésticas não eram, de fato, destinadas, né, à socialização feminina. Algo que Nise Floresta vai, de fato, atuar aqui de uma maneira diferencial. Tá? E aí, o relato do Gilberto Freire. E aí, A Lágrima de um Caeté, né, que é essa obra que a gente vai discutir hoje, por que ela é tão importante, né? Sobretudo quando a gente está falando do indianismo brasileiro. A gente está falando da primeira fase romântica, né, se a gente pega aí a historiografia literária brasileira. Né? O que está sendo produzido aqui, quais são os escritores que compõem o nosso cânone literário que estão produzindo com essa temática, né? Olavo Bilac, o José de Alencar, entre outros aí. E Nise Floresta, de repente, compõe essa obra, que é uma obra composta assim no calor do momento de uma movimentação histórica muito importante. É interessante a Pauliane estar até aqui com a gente hoje, né, Pauliane, que é da história, porque eu acho que
ela vai contribuir bastante com essa discussão e até, né, acrescentar questões aqui sobre a Revolução Praieira, porque a Lágrima de um Caeté, ela articula tanto a discussão, né, da extinção ali dos povos caetés, né, no litoral de Pernambuco, quanto fala também dessa questão da Revolução Praieira que se dá um tempo depois ali já, né, no Brasil colônia. Mas então é isso. A questão da Lágrima de um Caeté, que nós temos um poema aqui, que é um poema épico, tá? Bem aos moldes ali dos poemas de Gonçalves Dias. Então, Nízia Floresta compõe um poema altamente estruturado, né? Com versos decassílabos, em alguns momentos ela está usando ali as redondilhas, tanto a maior quanto a menor, ou seja, poema, versos de 7 sílabas métricas e 5 sílabas métricas, para poder pontuar ali a fala, né, dos indígenas. E na parte, porque nós temos no poema com o narrador, né, que está contando aquela história, ela utiliza os versos decassílabos, né, que são versos longos, para, né, dar aquele caráter assim de uma fala, né, grandiloquente ao poema. Então, isso é muito próprio dos poemas épicos, então ela, né, vai construir um poema bem robusto a respeito dessas questões. Sobre a questão da Revolução Praieira, né, acontece em Pernambuco, nós temos aí, dentro do poema de Nízia, um herói em que ela vai, né, colocar essa figura como um grande herói da Revolução, que é o Nunes Machado. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais adiante. A questão indígena, né, nas primeiras críticas feitas sobre a Lágrima de um Caeté, não considera tanto assim, né, essa articulação de Nízia Floresta com a ideia indigenista e não indianista. E a gente vai entender nessas diferenças particularmente quando a gente fala, por exemplo, né, da nossa primeira fase romântica na literatura brasileira. Os escritores, os poetas, eles estão, né, construindo a figura de um herói a partir desses primeiros habitantes que estavam aqui na costa brasileira quando os portugueses chegaram, que eram os indígenas, né? Diversas etnias eram os indígenas, não os negros, né? Os negros não foram colocados como heróis da literatura brasileira porque, de certo modo, isso constituiria uma grande contradição dentro do contexto que se articulava aqui, que era da escravidão, né? A escravização dos negros não poderia colocar o negro como um herói nacional dentro da literatura brasileira. Então eles pegam aí a figura do índio, mas a figura do índio, né, dentro da primeira geração romântica, é a figura de um índio idealizado, um índio aos moldes europeus, tá? Então, quando a gente fala, né, de indianismo, nós estamos falando de uma literatura que coloca o índio nesse padrão, nesse modelo de um herói europeu, né, de um herói medieval, a questão da virtude, né, as questões, né, moralizantes, desse viés, né, eurocêntrico. Quando a gente está falando do indigenismo, nós estamos falando de um índio sendo considerado, né, dentro ali da sua vivência, a partir da sua cultura, né, respeitando o seu modelo, a sua articulação cultural. Então, o que a Constância Lima Duarte também vai colocar enquanto tese aqui nesse artigo dela, é essa relação de Nízia ali já no início, ali no século XIX, né, tecendo toda essa articulação a respeito da questão dos índios caetés. Nós temos aí a Lágrima de um Caeté com a questão das reimpressões também. O Jornal do Comércio, no ano de 1849, já está ali publicando que a Lágrima de um Caeté está sendo reeditada, está sendo reimpressa. Então, nós temos uma edição que sai em maio e outra que sai em junho. Posteriormente,
Essa obra vai ser traduzida para o italiano em 1860. É uma obra que vai ter a sua tradução ali, né? E é interessante nós pensarmos na importância dessa obra no cenário internacional. No Brasil, ela ganha uma terceira edição, tá? E que foi incentivada aí pela revista das Academias de Letras, vai ter uma introdução do Modesto Abreu e notas do Adalto Câmara. Temos um problema, alguns problemas nessa terceira edição, que é uma edição que vem com alguns erros tipográficos, e as opiniões também, né, tanto da introdução do Modesto quanto as notas do Adalto não foram tão favoráveis assim, foram pouco elogiosas aí, tanto a autora quanto ao seu poema. A opinião, né, da Constância Lima Duarte para, né, para esses apontamentos pouco elogiosos, tanto do Adalto quanto, né, do Modesto, é que essa obra ela foi vista ligada aí, né, com o tema da Revolução Praieira, como se ela fosse quase, né, um hino a essa revolução, e logicamente a Revolução Praieira ela era contrária aos interesses imperiais, né, daquele tempo, e também aos interesses dos conservadores, que a gente vai conversar um pouquinho aqui adiante, né, o que significou essa Revolução Praieira naquele período. E aí a gente tem essa quinta edição, tá? Que sai agora, recentemente, saiu esse ano, 2021. Eu consegui adquirir ela aqui para vocês, para compartilhar com vocês o poema. Então, eu fiz a digitalização dele, coloquei na pastinha de vocês, na pasta da aula número 4, então vocês vão ter ele na íntegra, porque online eu só tinha achado um trechinho. Então, agora vocês vão poder ler ele na íntegra. Essa quinta edição ela sai por uma editora do Rio Grande do Norte, que é a Sarau de Letras, e aí nós temos aqui uma edição que já está atualizada, um português já atualizado também, a linguagem, e o prefácio da Constância Lima Duarte. Tá? A questão do prefácio aqui é interessante, porque nele a gente tem essa questão de uma possível até censura no momento da produção, né, da divulgação dessa obra. A Nízia Floresta, no prefácio, ela vai colocar algumas considerações aqui que façam que a gente pense que, de fato, essa obra teve uma dificuldade para poder ser impressa. Eu vou ler aqui para vocês porque é curtinho, e aí vocês fiquem pensando, né, nessa fala da Anísia aqui na abertura do livro. O infeliz Caeté, apesar de ter chegado a esta corte no mês de fevereiro, logo depois da revolta dos rebeldes em Pernambuco, é somente agora que lhe permitiram aparecer. E isto depois de o terem feito passar por 1000 torturas inquisitoriais. Graças a Benfazeja-Mão, que o fez renascer qual fênix das cinzas a que o habitavam ou queiram reduzir. Então, nós temos aqui, na verdade, né, a Lísia dizendo que o poema já estava pronto, né, assim que essa revolução, né, ela estourou, e ela não pôde ser impressa naquele momento, ela vai ser impressa só no mês de maio, então, né, a gente tem a Anísia aí com essa obra composta no calor do momento, querendo muito publicá-la ali rapidamente. Né? Então, pensar também nessa urgência da publicação dessa obra. O livro vai ser publicado em maio, isso eu já comentei com vocês. Algumas características são pontuais desse poema. Ele é um poema épico, ou seja, um poema que conta uma história. É uma história, geralmente os poemas épicos contavam histórias de grandes guerreiros, de grandes nações. Aqui Nízia está contando, né, a história dos índios caetés e depois, né, dos revoltosos ali da Revolução Praieira. Então são duas temporalidades. Nós temos, né, uma paixão muito grande da narradora desse poema, né, pela questão dos índios caetés, pela questão indígena, bem como pela questão da Revolução Praieira. Né? Os revoltosos, na verdade, eles eram heróis, né, para essa narradora.
A gente tem, né, essa pontuação do extermínio dos índios caetés, que foram os primeiros habitantes do estado de Pernambuco, a crítica, né, à dominação colonial, e a questão da exaltação desses movimentos revolucionários, não só, né, a Revolução Praeira, mas alguns episódios que aconteceram antes, né? Então, são questões assim a se considerar. Uma questão interessante desse poema também é que ele é dividido em dois momentos. Mas no momento em que a segunda parte, que ela está falando da Revolução Praeira, dos heróis da Revolução Praeira, em certas estrofes, nós vamos ter umas lacunas que são preenchidas com pontinhos. É uma linha pontilhada. É como se ali tivesse sido omitido alguma parte do poema. Então, não se sabe se houve, né, uma omissão de parte do poema ou se, né, aqueles pontinhos realmente eram para ser considerados como uma lacuna na leitura, né, para a pessoa, enfim, ela subentender alguma questão ali. Então, tem essa curiosidade, né, acerca desse movimento lacunar do poema da Anísia. E aí, né, para a gente entender do que a gente está falando aqui, quando, né, de fato, estamos falando de Revolução Praeira. Nós temos um momento aqui que a gente está no segundo reinado, a Revolução Praeira, né, ela acontece entre 1848 e 1849, mas, de fato, alguns historiadores vão comentar que ela vai até 1850, e a Pauliane, por favor, né, corrija a gente aqui se a gente estiver equivocado nas datações. E aí nós temos um movimento que vai começar a se articular bem antes disso, né, Pauliane? Mais ou menos ali no início, ali, em 1842, já, o estado, a província, na verdade, né, a província, naquele momento, estava já vivendo um movimento de insatisfação popular por várias questões, né? A questão fundiária, a questão da escravidão dos negros, a decadência da economia açucareira, um desemprego muito grande, e a questão, né, comercial voltada ali para, né, a grande maioria dos portugueses. Então tinha ali uma tensão que estava, né, existindo entre, né, essa questão dos portugueses, os lusitanos, né, e os moradores, né, locais. Ademais, né, tínhamos ali uma questão que, né, os governos eles sempre se articulavam entre a família Cavalcante e a família Rego de Barros, né, que eram famílias tradicionais ali que detinham um grande, né, um monopólio ali das terras, das produções, né, um poderio financeiro muito grande. E aí nessa articulação, né, sempre nessa divisão de poderes, começa a surgir aí então movimentos que vão começar a problematizar, sobretudo, né, essa questão econômica que é mais pontual para eles ali. Então vai surgir de um lado, né, algumas pessoas, alguns liberais que estão reunidos para poder discutir, né, essa questão de um governo, né, conservador nas mãos de poucas pessoas, o Diário Novo, né, e a Revolução se chama Revolução Praeira, porque esse Diário Novo, que era um jornal onde eram emitidas essas, né, notícias a respeito desses governos conservadores, ficava na Rua da Praia, né, ali em Pernambuco, e do outro lado, o Diário de Pernambuco era um diário que foi criado para veicular notícias ali a favor, né, da parte ali dos liberais que eram conservadores. Então, na verdade, aqui nós não tínhamos uma articulação, né, na verdade, socialista, era uma articulação dos liberais naquele momento, né? Uma problemática que nós tínhamos ali econômica a respeito, né, de uma grande crise que estava, né, já acontecendo ali na província de Pernambuco, sobretudo por causa
da questão lusitana, né, e do poder concentrado nas mãos de poucos. Então, a questão comercial ali, né, e que era, sobretudo, alimentada, né, pelos portugueses, né, acabou fazendo com que, né, a população ali, alguns intelectuais liberais se revoltassem com essas questões. Pauliane, você quer comentar um pouquinho para a gente, aqui na Revolução Praieira? O que você acha? Não, Thales, eu acho que você está muito melhor do que eu. Então, assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Temos mais grandes questões pontuais, assim, a respeito da Revolução Praieira, não, né? Não, tá ótimo. Então, tá. Então, assim, grosso modo, né, nós tínhamos um movimento de satisfação popular muito grande na província de Pernambuco naquele momento, né, que se arrastava já há quase 10 anos, né, nessa troca de poder entre essas grandes famílias que, na verdade, né, tinham ali, de certo modo, né, um poder despótico ali. Né? Eles, né, articulavam entre si o governo de Pernambuco e cada vez mais, né, a população local com dificuldades financeiras e toda a problemática ali, né, da imigração, né, dos lusitanos assumindo a frente comercial, que já era uma virada ali, na verdade, né, do padrão econômico da economia, né, de cana-açucareira para a economia comercial. Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui no chat. Então, é isso. Então, vamos seguindo aqui, porque esse poema da Nísia, ele vai trazer algumas questões muito interessantes para a gente. Ainda sobre a Revolução Praieira, né, alguns nomes eles vão ser mais pontuais, tá? Quando nós pesquisamos na história aí esse movimento. E o Pedro Ivo Veloso da Silveira, né, e o Joaquim Nunes Machado, que inclusive é o herói, né, desse poema aqui no segundo tempo dele, que está localizado no período, né, colonial, eles vão, né, se articular e publicar naquele momento, né, ali no estopim da Revolução Praieira, o Manifesto ao Mundo, que é um manifesto em que eles vão estar ali discutindo, problematizando, né, várias questões e, né, de cunho até de um socialismo utópico, tá? A ideia do voto universal, a plena liberdade de expressão, bem como a liberdade de imprensa também, a garantia de trabalho para todos, né, dentre umas das questões desse manifesto, porque eu não coloquei todas aqui, só algumas mais pontuais, eles pediam, inclusive, né, que o monopólio da parte comercial não ficasse para os lusitanos. Então, era como se, né, eles quisessem que, de fato, os lusitanos não tivessem tantas possibilidades assim de estar à frente da questão comercial, já que agora, né, dentro da questão econômica ali da província, essa era a bola da vez, né, o comércio. A questão da abolição da escravidão aparecia nesse manifesto, mas bem timidamente, porque, na verdade, dentro desse movimento da Revolução Praieira, né, os liberais ainda não estavam pensando muito nessa questão. Isso não era um ponto, né, tão importante assim para eles nessa discussão toda. Nós tínhamos aqui como estopim dessa revolução essa grande dificuldade econômica pelo qual estavam passando ali, né, os provincianos ali em Pernambuco. E agora, especificamente, né, se a gente vai, né, falar do Lágrima de um Caetá, acho importante nós fazermos uma pontuação de alguns elementos que vão aparecer, tá, dentro desse poema épico, e que, de certo modo, vão vincular esse poema épico à primeira geração romântica,
tá, da literatura brasileira, ou seja, né, aquela geração indianista, nacionalista, ufanista, mas com alguns elementos bem avant-garde, né, para o tempo de Diniz e Floresta, para o tempo daqueles escritores ali. Elementos indianistas vão aparecer ao lado de elementos que vão contemplar a ideia de reformismo social, ou seja, o modo como, né, estava acontecendo a questão governamental ali naquela província já não agradava mais, né, esses liberais, esses intelectuais que estavam à frente do movimento da Revolução Praieira ali naquele momento histórico. Então, a questão indígena vai se entrelaçar, né, à questão das lutas, né, das políticas que estavam acontecendo ali, né, questão tanto política quanto social. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos certa carga nacionalista, o que vincula esse poema épico, né, à fase indianista na literatura brasileira, que é a primeira geração, né, romântica, nós vamos ter alguns elementos que colocam esse poema épico já numa discussão muito atual para o seu tempo, que é a questão indigenista, ou seja, né, olhar para a questão do índio como destituído das suas terras, né? O índio, né, enquanto, né, enfim, expulso, né, do seu habitat natural. E aí, como eu comentei com vocês, nós temos, né, duas temporalidades. Temos o primeiro tempo do poema, a parte da colonização, o segundo tempo já é o Brasil Império, nós estamos aqui no segundo reinado. No primeiro tempo desse poema, nós temos, enquanto personagens, né, os índios caetés, e como, né, opressores, como antagonistas, vamos assim dizer, o colonizador português. No segundo tempo, Brasil Império, os protagonistas são os liberais, né, e aí nós temos a grande figura aqui do Nunes Machado como um herói nacional, e como antagonistas os homens do imperador, ou seja, aqueles que sufocaram a revolução aí praieira no estado de Pernambuco, tá? Então aqui eu estou comentando com vocês a parte estrutural do poema, pois nós vamos conversar a respeito do tema, né, do assunto. A questão mais interessante aqui para nós da área de linguagens, né, não que a temática não seja importante, mas pensarmos a importância, né, de Nísia enquanto, né, poeta, poetisa naquela época, né, era chamada poetisa, enquanto a estruturação formal desse poema, porque ele é construído sob uma forma, né, de um poema de tradição formal, tradição épica. 712 versos são estruturados, a temática, né, a gente tem um tom de elegia em relação à temática, ou seja, um fundo melancólico, né, um fundo triste, e que, né, já a partir do título nós já vinculamos, né, esse tom do poema à lágrima de um Caeté, ou seja, esse tom triste, melancólico, né, um tom de elegia, já é pronunciado aqui desde o título. As estrofes, o que é muito interessante, é que elas articulam tanto os versos decassílabos, né, quanto até os endecassílabos, versos de 10 e 11 sílabas, né, poéticas, mas também há momentos em que vamos ter a redondilha maior e a redondilha menor. O uso das redondilhas em um poema é sempre vinculado à ideia de se ter um poema que, né, versos que grudam na cabeça da gente. Tanto é que as redondilhas foram muito utilizadas em poemas populares, na tradição popular. Então, tanto o verso de 5 sílabas métricas quanto o de 7 sílabas métricas foram, né, utilizados nessa tradição popular para ele colar na cabeça da gente, e também foram utilizados por Gonçalves Dias, né, em vários de seus poemas indianistas, sobretudo
quando, né, ele está ali no meio do poema falando de uma ritualística, né, dos índios, em que ele está conectando a atmosfera do poema com, né, a atmosfera cultural dos indígenas, com a fala dos indígenas, né, com as manifestações, com a ritualística dos indígenas. Então, isso é muito pontual, porque faz com que ela, né, seja uma intelectual que tenha, né, pleno conhecimento de todas essas técnicas. Além disso, uma questão que é pontual em Lágrimas de um Caeté é essa oposição de dois elementos, né, algo que faz parte também, né, da questão épica, mas da poesia romântica, né, que é essa dualidade entre dois polos, né, essa dialética entre bem, o mal, amor, ódio, né, o opressor, oprimido, aqui no caso do poema, o colonizador e o colonizado, o índio e o branco, a ideia, né, de civilização e a ideia do selvagem, tudo isso vai aparecer também aqui em A Lágrima de um Caeté, o que vai vincular novamente, né, o poema a essa estética romântica, né, indianista. A questão do espaço, né, os espaços em que, né, esses personagens vão transitar, né, eles estão todos ambientados no estado de Pernambuco, e é interessante que esses personagens eles vão transitar pelas margens dos rios, né? O poema se inicia às margens do rio Beberibe, e ele vai, né, concluir ali nas margens do Rio Goiânia, e vai perpassar ali em um certo momento o bairro Saudade. Esses personagens que nesse poema, né, vão ser os grandes heróis do poema épico de Nízia, eles não vão performar ali, né, um herói, né, aos moldes de um herói medieval europeu, mas eles vão ser, né, heróis reais, né, da civilização brasileira. Então, eles vão ser oprimidos, eles vão ser, né, heróis massacrados. A temática, né, ela se dá também nessa ideia da dominação, ou seja, nós estamos falando aqui da questão da colonização. Um rompimento que se há da harmonia ali, né, dentro do cenário brasileiro, da territorialidade brasileira, e que, né, essa harmonia ela é quebrada a partir aí da introdução do lusitano, tá? Dentro aqui do nosso país, né, do território brasileiro. E o tom é interessante porque é um tom que já aponta nessa ideia de denúncia, é um tom já anticolonial, ali no início do século XIX, como eu comentei, né, com vocês. O índio da Anísia não é um índio idealizado, como o índio de Gonçalves Dias, né? Como o índio ali do Guarani, de José de Alencar, por exemplo, o Peri, que é um índio completamente devoto, né, ao Dom Antônio Maris, que é um fidalgo português, e a sua família, né, a filha, a Ceci. Não é como Iracema, de José de Alencar, que é uma índia, né, também que praticamente se auto-imola pelo Martim, que é, né, aquele português que se perde ali, né, dos seus, na mata ali próximo, né, à tribo dos índios Tabajara. Não é uma índia que vai se devotar, né, por ele, vai ter um filho por ele e morrer. E também não é o índio de Olavo Bilac, né, não é o Ijuca Pirama, por exemplo, tá? Que é aquele índio que vai, né, de repente ser preso vai ser pego por uma tribo rival, né? O índio Tupi que é pego por uma tribo rival, ele vai passar por um ritual antropofágico e ele vai chorar ali, e aí porque ele vai chorar ele vai ser liberto, mas a ideia de heroísmo vai perpassar porque ele diz que ele não pode, né, ser ali devorado no ritual antropofágico porque ele tem um pai que já está idoso e ele precisa cuidar desse pai, mas ele promete que ele vai fugir do ritual, mas ele vai retornar depois que o pai falecer para cumprir, né, com essa ideia de heroísmo dele. Então, ou seja, então há sempre, né,
essa carga de heroísmo sempre colocado nas costas aí do indígena, e isso não vai acontecer no poema de Nízia, tá? Os personagens, nós temos o poema iniciando aí com o vulto de um homem, então não é propriamente, né, a figura do indígena, né, Caeté, mas, né, esse vulto de homem sinaliza, de certo modo, o índio que já não tem mais uma existência plena ali, né, naquele território, então é um vulto, né, é uma memória desse índio. O gênio do Brasil, que é, né, esse desejo, né, de tomar o território brasileiro novamente, um desejo, né, de vingança, de reconquistar esse território. Um vulto de uma mulher, um vulto feio e descarnado, ou seja, é como se fosse uma figura de morte. Esse vulto dessa mulher, né, como se fosse uma ideia de morte, ela vai sinalizar a realidade desse poema. De um outro lado, vamos ter um outro vulto de uma mulher, né, que é uma mulher bela, uma mulher que aparece numa nuvem de rosas, né, uma mulher risonha, com os olhos brilhando. Essa mulher vai sinalizar a liberdade. E em um certo momento do poema, ela incentiva, de certo modo, né, essa figura, esse vulto, né, desse índio Caeté, a lutar, né, a ajudar os revolucionários ali da Revolução Praieira, né, a recuperar esse território. E temos também, né, já no finalzinho do poema, essa figura de um monstro enroscado, como se fosse uma serpente, né, que vai sinalizar a ideia do despotismo ali, naquele ambiente. E o Nunes Machado, né, que é esse juiz de direito, ele também foi um deputado ali na província, né, de Pernambuco, naquele momento, em que lutou, né, tomou a frente da Revolução Praieira. Ele vai ser o grande herói, né, nacional, que vai morrer aí pela população, pela província. Tá? Aí eu apresentei, né, esse cenário aqui para vocês só entenderem como é que isso vai acontecer. Mas aí eu fiz um resuminho em que eu vou comentando aqui o poema e vou mostrando para vocês como é que isso tudo vai acontecendo, tá? Dentro do poema, já que vocês, né, não tiveram acesso anteriormente, eu vou projetar aqui e vou comentando com vocês. Então, o poema se inicia desse modo, né? O que acontece? O poema se inicia aqui, né, nessa ideia de um ocidente, né, que um ocidente que agora que já está triste, ele está, né, tomado por um poder despótico, e aí aparece então o vulto de um homem, né, um homem que já não existe mais ali, e que ele está, enfim, relembrando dos bons tempos, né, em que ele viveu ali com a sua tribo, né, um homem que de repente estava solitário, que indica, né, o extermínio mesmo, né, dos povos caetés, e ele não carregava armas, né, diferentemente dos lusitanos. Ele carregava arcos e flechas, era um homem bonito, era um homem, né, que tinha os cabelos sobre os ombros, era um homem que tinha, né, um adorno de penas. E aqui, né, esses versos longos, que são os versos decassílabos, que é a parte do narrador. Nós temos um narrador e depois nós temos momentos em que os índios, né, eles estão falando. E aí é o lugar onde a gente tem os versos menores, que a narradora, né, ela coloca um tom menos solene, tá, para a história. Então vou ler só essa estrofe aqui para vocês entenderem como é que ela vai construindo tudo isso. Lá quando, no ocidente, o sol havia seus raios mergulhado, e a noite triste, denso ebânico véu já começava, vagarosa a estender por sobre a terra, pelas margens do fresco Beberibe, em seus mais melancólicos lugares, asados para a dor de quem se apraz, sobre a dor meditar que a pátria enluta. Vagava solitário um vulto de homem, de quando em quando, ao céu levando os olhos,
sobre a terra, depois triste, os volvendo. Então, nós temos aqui um vulto de um homem que está, né, de repente ali, né, pensando em alguns momentos. E aqui continua, né, há toda a descrição desse homem, né, de onde ele veio, diz que é um homem sem máscara, né, é um homem com virtudes, um homem que não roubava dos seus, um homem que, né, não roubava também dos africanos, não escravizava os africanos. Então, nós temos aqui uma clara crítica, né, à escravização. E aí nós temos um outro momento aqui em que a questão da ideia de vingança também, que vai perpassar a ideia dessa idealização dos índios, né, que vem no contexto aí do romantismo brasileiro, é que o índio do romantismo brasileiro é um índio bom, né? A ideia do Rousseau, né? Do bom selvagem, é um índio que não tem ira, é um índio que, né, se autoimola pelo outro, é um índio que não tem desejo de vingança. E dentro desse cenário aqui, que Nízia compõe na Lágrima de um Caeté, o índio ele tem, né, esse desejo de vingança pela terra que lhe foi, né, enfim, né, saqueada, pela terra que ele foi destituído. Então temos um diferencial aqui nessa abordagem, né? A ideia de vingança, né, sim, faz parte da cultura indígena enquanto, né, rivalidade entre tribos. Então o índio não é mais esse herói idealizado, né, bom, enfim. Então o desejo de vingança vai perpassar aqui, e aí eu vou localizar aqui para mostrar para vocês, porque é interessante essa diferenciação que a gente localiza aqui nesse poema. Antes de localizar essa questão, que eu estou dizendo para vocês, né, da vingança, como a gente vai passar por ela agora aqui, a questão das redondilhas, né, tanto a maior quanto a menor. Aqui nós vamos ter essa redondilha menor aqui, redondilha maior, perdão, 7 sílabas poéticas, e é o momento em que os indígenas estão falando, ou quando é o pensamento deles, né? Então aqui a gente sai do tom solene, que são as sílabas métricas maiores, 10 sílabas poéticas, e nós caímos num tom, né, menos solene aqui, voltado aqui para a fala mesmo. Era um caeté que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria, esposa e filhos ele embalde defendeu. É este, pensava ele, o meu rio mais querido. Aqui tenho as margens suas doces prazeres fruído. Então é o índio pensando, né? Então o tom mais solene com os versos menores. Aqui, mais tarde trazendo na alma triste acerba dor, vim chorar as praias minhas na posse de usurpador. Então, como é que isso vai aparecendo, né, em termos aí de composição poética, né? Sempre, né, a partir das quadras, né, as quadrinhas, e esse tom menos solene, tá? E aqui, né, também essa discussão que eu falo para vocês, que é a ideia dessa crítica, né, à questão colonial. Então, o narrador, que também toma as dores desse indígena, né, vai dizendo: ó terra de meus pais, ó pátria minha, que seus restos guardando, viste de outros, longo tempo a bravura disputar, ao feroz estrangeiro a pátria nossa, a nossa liberdade, os frutos seus. Recolhe o pranto meu, quando dispersos pelas vastas florestas tristes vagam, os poucos filhos teus à morte escapos, ao jugo de tiranos opressores,
que em nome do piedoso céu vieram tirar-nos esses bens que o céu nos dera. As esposas, a filha, a paz roubar-nos, trazendo da além-mar as leis, os vícios, nossas leis e costumes postergaram. Então, aqui, né, essa ideia da catequização dos indígenas, né, a introdução do ideal cristão, então tudo isso vai sendo problematizado aqui, né, por esse narrador. Tem uma questão interessante nesse poema também, que né, a veiculação da tribo dos Tabajaras, né, com os colonizadores, colocando, né, essa tribo enquanto traidores. Então, essa ideia de vingança também para com essa tribo, né, a tribo rival dos Tabajaras. Tabajaras miserando a raça escrava, que a voz incautos desse chefe ouviste, mandando exterminar os irmãos teus para um povo estrangeiro auxiliar. O anátema do céu feriu-te, ó mísera. E aí, essa questão, né, o relato dos traidores da nação, ele vai colocando tudo aqui, né? E aí tem uma questão interessante aqui, nesse poema, que é essa parte especificamente, em que há aqui um diálogo, né, desse narrador desse poema com o leitor e até mesmo, né, com os indígenas. Então, ele vai perguntar, né, indígenas do Brasil, que sois vós, selvagens? Os seus bens já não gozais, civilizados? Não. Vossos tiranos, cuidosos, vos conservam bem distantes dessas armas com que ferido tem-vos, de sua ilustração, pobre caboclos, nenhum grau possuís, perdestes tudo, exceto de covarde o nome infame. Então, o que a gente tem de interessante aqui, nesse trecho do poema, é essa figura de estilística que a gente chama de apóstrofe, né? Ou seja, há uma interpelação, tá, desse narrador para com o leitor, né, para com aquele que está lendo esse poema, para com o próprio indígena, né, para com o próprio traidor da nação, de repente. Então, esse tom apelativo, né, junto com essa linguagem grandiloquente, que vai, né, perpassar esses versos mais longos, vai permear todo esse poema. Tá? A questão das estrofes, elas são irregulares em termos, né, de número de versos, mas quando, por exemplo, nós vamos lidar aqui com as quadras, né, que são os versos as estrofes de 4 versos, nós vamos ter uma certa regularidade de rimas, né, rimando o segundo verso com o quarto verso. Então, há uma certa estrutura, tá? Nesse sentido. Então, a gente tem, né, toda essa movimentação do poema construindo essas duas temporalidades. Primeiro, os caetés, né, fazendo esse julgo de outros povos que foram traidores e desse movimento, né, de outras tribos enquanto traidoras. E um segundo momento, nós chegamos aqui, ó, na parte em que vamos ter o Brasil imperial, o segundo reinado, e aqui é o ponto onde há uma veiculação, uma certa relação dos caetés com os revoltosos da Revolução Praieira, ou seja, do mesmo modo como os caetés também perderam, né, o seu território para o colonizador, os revoltosos ali da Revolução Praieira, que acabou sendo sufocada, né, também vão sair aí perdedores, tá? Então, aqui é a parte em que eu comentei com você, que são as lacunas que são preenchidas por pontilhados, tá? Então, esse início, por exemplo, que é o início solene, onde nós estamos com a voz do narrador, né, nós temos: não vês
o luso povo em teu sofrer, do onipotente o dedo que te aponta, o mal que sobre nós lançado tens, no mais de século 3, ó dor pungente, ó lembrança fatal de males tantos. Ou seja, essa ideia de que essa relação de opressor-oprimido, ela continua, tá? Então, aqui nós já temos um ponto em que nós estamos falando especificamente da Revolução Praieira. Aqui entra tanto a ideia da realidade, desse vulto que vai aparecer, que é a realidade, tanto o da liberdade, que de certo modo vai seduzir, tá? Esse vulto desse índio Caeté, que é uma memória desse índio, a querer ajudar os revoltosos ali da Revolução Praieira. E aí, o que a gente tem? A figura do Nunes Machado. Deixa eu localizar aqui, para a gente concluir. Aqui, por exemplo, ó, são pontos em que, especificamente, a movimentação da Revolução Praieira, desse episódio, ela vai sendo construída. Então, há momentos em que nós não temos a continuação da descrição e há uma linha pontilhada, tá? Mas vários nomes, tá, vão perpassar esse poema, como Martins, Teotônio, Miguel, Caneca, Agostinho, que foram nomes, foram personalidades de revoluções que antecederam, e que, de certo modo, impulsionaram a Revolução Praieira, como as revoluções de 1817 e 1824, em que todas essas personalidades também estavam ali, lutando contra esse poder tirano, esse poder despótico. E aí, o grande herói desse poema, o Nunes Machado, tá? Que foi esse intelectual, esse bacharel em direito, foi juiz também, foi deputado ali na província de Pernambuco, que atuou na frente da Revolução Praieira. Ele vai ser agora aqui, como se fosse a projeção desse índio Caeté numa outra temporalidade, ou seja, aquele que luta pela liberdade em um outro momento histórico, no momento imperial, e que também vai ser abatido, ou seja, é um poema com esse tom de elegia, com esse tom melancólico, de tristeza, com esse cenário de luto, de morte, em que nós não vamos ter aqui um herói idealizado, nós vamos ter tanto o Índio Caeté quanto o Nunes Machado, nessas duas temporalidades, lutando pelos ideais de liberdade do território de Pernambuco, mas que são massacrados. O índio Caeté, em um certo momento, vai se sentir com vontade de ajudar os revoltosos da Revolução Praieira, como se fosse aderir à proposta, mas esse vulto dessa mulher, que é a realidade, vai chamá-lo em si, a consciência, e dizer que não são mais os mesmos ideais pelos quais os dois estão lutando, embora os dois ideais tenham como fundo a ideia de liberdade, em um primeiro momento, das suas terras, de viver nas suas culturas, na parte dos índios caetés, e o ideal liberal, que já é um outro ideal voltado para a questão capital. Ou seja, o índio, de certo modo, Caeté, ele não vai, mesmo que ajude, enfim, os liberais, ele não vai ter a sua liberdade plena garantida se ele adentrar novamente a província pernambucana. Então, aí é o momento em que essa imagem dessa mulher aparece para esse vulto do indígena e diz, olha, o único lugar em que você vai ficar seguro e vai conseguir plena liberdade agora é no meio da mata. E aí é um momento interessante, que é todo cheio de alegorias, tem
essa imagem desse monstro que aparece como uma serpente. E deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês, que é bem mais no finalzinho. Nunes Machado vai aparecer aqui novamente, né? Aí tem a questão, né, de mencionar que ele não morreu no pensamento, ou seja, os heróis não morrem na história, então ele não morreu na história brasileira. O índio Caeté chorando por ele, né? Pela, né, questão, né, da traição dos anti-brasileiros. E aqui, né, que é o momento em que aparece, né, os vultos, tanto o vulto da mulher, né, descarnado, que vai ser a realidade, que vai dizer para ele, olha, é melhor você não ir para lá, né, para a província ajudar o pessoal da Revolução Praeira, não, porque, né, você também, né, vai morrer. E aqui, né, quando sai, né, da capital um monstro enroscado, feroz, simulando enorme serpente, e as fúrias que vêm junto, né? Ou seja, dizendo que essa ideia de liberdade novamente está sendo sufocada pelo ideal despótico, tá? E cadê? Aqui novamente, né, a realidade dizendo para ele, né, que é melhor que ele retenha os seus passos, é melhor que ele retorne para a mata, tá? Porque aquele monstro que ele está vendo, que é, né, a queda da ideia de liberdade que está acontecendo no contexto imperial, uma vez já aconteceu com ele, está acontecendo de novo e não há nada que ele possa fazer, e que de repente, né, essa ideia de liberdade que ele tem não é a mesma, né, ideia de liberdade agora dos liberais, ou seja, de certo modo, não vai adiantar nada, né, ele tentar, enfim, entrar em contato com esses ideais, tá? E cadê? E aí, novamente, ó, nas margens do Goiânia, agora expande sua dor, ou seja, onde está teu herói, o filho teu? No céu responde o eco, e aqui, né, é o momento da morte do Nunes Machado, né, esse herói que morre à frente da Revolução Praeira, e que agora significa essa segunda temporalidade em que, né, o oprimido é massacrado pelo opressor, ou seja, essa vitória do colonizador sobre o colonizado. Então, de certo modo, a história de Pernambuco, né, esse momento histórico contraposto a uma outra temporalidade, que foi, né, a temporalidade do massacre dos índios caetés, né? O modo como ela vai amarrar essas duas temporalidades e essa questão, né, de eles estarem, de certo modo, sinalizando uma derrota comum, né? Que é essa dialética, opressor-oprimido. Deixa eu ver aqui no meu slide se eu coloquei. Aqui eu coloquei para vocês essas identificações que vão acontecer, tá? No poema. Os pernambucanos de hoje com os caetés, os opressores com o colonizador, né? A narradora ela vai ter uma certa aproximação com os revoltosos, o Nunes Machado, né, vai ser vinculado a um herói nacional, o índio, né, e o revolucionário eles vão ser, né, enfim, dominados pelo opressor, e essa diferença, né, de um índio idealizado com um índio vencido, o índio real, né, a problemática, né, e ao mesmo tempo a denúncia do extermínio dos indígenas, né, dos povos caetés que foram esses primeiros, né, habitantes da província de Pernambuco. Tá ok?